A paz do Senhor, amados. Podem sentar, queridos. Eu gostaria de, com os irmãos, abrir nossa Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo de número 17, verso 19 ao 24. Amém? João, capítulo de número 17, verso 19 ao 24, que diz a palavra de Deus: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dar-lhe-eis a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui em pauta um assunto importante que fala da unidade de Cristo com a igreja e da unidade dos irmãos entre irmãos, porque Jesus Cristo, Ele fez estas grandes maravilhas no seu ministério e nos deu este prazer de termos esta unidade com Ele. E quando Ele, na sua palavra, Ele fala da santificação por nós, nos dando a entender que quando recebemos de Cristo esta santificação, ela deve ser retribuída uns para com os outros. Nós, os cristãos, precisamos compreender esta união, esta unidade, porque no nosso meio não pode, de hipótese alguma, haver dissensão. Não pode haver essa barreira
de pessoas que foram santificadas por Cristo, tiveram a honra dada por Deus de enviar o seu Filho para nos santificar, para nos prevenir, aprender a amar, perdoar. E esta graça, esta honra é para que a gente retribua para com os irmãos também. Amém? Amém. Para que esta unidade que foi feita, esta união que foi feita, ela se prolongue até a volta de Cristo, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, encontre uma igreja amada, uma igreja que entendeu o ministério de Jesus, uma igreja que entendeu o sacrifício de Jesus por nós, uma igreja que entendeu o preço que Ele pagou por nós. Se assim não for, se assim não entendermos, fica difícil para dizer que somos santos. Fica difícil, porque foge totalmente daquilo que Deus preparou para nós. E Deus, pela sua misericórdia, eu gostaria que cada um desses versículos que foi lido, ele fosse meditado de uma forma bem contundente, para entendermos bem como Deus quer que sejamos. Amém, queridos? Aqui no verso 19, e por eles me santifico a mim mesmo. Olha que tudo isso foi feito por Cristo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, a verdade de Cristo, a palavra de Cristo, todo o conteúdo de Jesus em amor foi nos dado para que a gente compreendesse e vivêssemos nesta verdade. E nesta verdade a gente entende que amar uns aos outros é um privilégio. Amém, queridos? Amém. Amar uns aos outros é um grande privilégio. E não podemos nos ocultar disso, porque se assim agirmos, como falei antes, nós não temos garantia de vida eterna. No verso 20, Jesus disse assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós já estamos no aprisco do Senhor. Nós já estamos aqui porque já fomos apanhados pelo amor de Deus, conquistados por este amor. E nós estamos neste redil porque nós estamos salvos. Nós estamos em crescimento de santidade na nossa vida, buscando cada dia melhorar, entender um ao outro, para que assim este amor seja exalado entre os irmãos e não haja contenda. Às vezes a gente vê, irmãos, até mesmo casais, não é este o assunto da pauta, mas a gente vê até casais crentes, membros do corpo de Cristo, e se intrigam, não é? Às vezes passam semanas sem se falarem. Acontece isso. Às vezes esquecem do amor de Deus por duas causas: pelo juramento que fez por amar até a morte, e pelo juramento que fez no batismo,
unindo a fé um do outro como irmão em Cristo Jesus. E isto faz com que fique desgarrado este amor, distante este amor um dos outros. E Deus, Ele não se agrada disso. No verso 21, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim. O vínculo da unidade de Cristo na sua súplica, na sua oração, na sua petição a Deus, é para que a gente fosse realmente unidos, assim como Cristo e o próprio Pai, eles são unidos. E que a igreja, de modo geral, também tenha este mesmo nível de amor, de uns para com os outros. Para entendermos isto, amados, nós precisamos sacrificar o nosso eu. Precisamos sacrificar muitas vezes as rapinas do passado, deixar para trás completamente e não deixar que isso se avance na nossa vida espiritual. Porque acontece que se fizermos isto, nós perdemos quando fomos orar. Porque na própria palavra de Deus, na nossa oração, se nós não tiver de conformidade com a palavra, esta oração também não funciona. Ela não funciona. E a gente vê, amados, muitas orações que são perdidas. Muitas orações que são perdidas. Porque o corpo de Cristo, a unidade de Cristo, que Ele uniu, que Ele criou para ser um nele com o Pai, ela está se desgarrando, se desligando deste amor, procurando fazer o que lhe apraz, ou voltando às coisas antigas, aquilo que éramos no passado. Por qualquer motivo, nós ficávamos intrigados uns com os outros, né? Dispersos, não falávamos. Uns desses grandes problemas não pode estar acontecendo, ou não pode acontecer no nosso meio. Porque assim acontecendo, irmão, afugenta a glória de Deus na nossa vida. Aqui no verso 22, diz assim: eu neles e tu em mim. Aliás, verso 22, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Então, há um conteúdo vindo de Deus para nos inteirar, para nos manter em uma unidade de uma paz perfeita, para que a gente crie um laço de amor entre os irmãos, para que não sejamos indiferentes uns com os outros, no sentido de, por eu não conhecer fulano, por eu não entender quem ele é, então eu não darei a mínima por ele. Então são questões que afugentam a unidade do amor na nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, para que a gente pudesse entender em 1 Coríntios. Se os irmãos quiserem marcar, no capítulo 1, nós temos aqui uma palavra maravilhosa. E no verso 2, se alguém achar, pode até ler.
Eu agradeço. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e também nosso. Amém? Eu vou repetir aqui, irmãos, só para que os irmãos tenham uma ideia, como o autor que escreveu essa carta junto com Paulo, ele falou: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Amém? Aos santificados, ou seja, aqueles que se separaram do mal, aqueles que consagraram, aqueles que se tornaram santos diante deste mundo, mudaram a sua vida, mudaram tudo, e está aqui a prova real pela palavra de Deus: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus. Eis aí o mistério, amados. Nós fomos separados. O próprio Jesus, na sua oração, no seu esforço, por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, dando a entender que na nossa pobreza espiritual Ele nos enriqueceu com o seu amor, nos dando graça para vencermos este mundo. E o que acontece com isso? Agora somos tidos como santificados, santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. No livro de Atos, nós temos aqui no capítulo 20 e no verso de número 32, eu gostaria de ler com os irmãos Atos dos Apóstolos. Se os irmãos acharem, podem ler, capítulo 20 e o verso de número 32. Agora, pois, irmãos, encomendo a vós a Deus e a palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vós edificar e dar herança entre todos os santificados. Glória a Deus. Amém? Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Louvado seja Deus. Algo que nós não tínhamos antes, fugia da nossa vida todas essas bênçãos que hoje está posta para nós. Fugia do nosso entendimento, fugia de tudo, porque nós não conhecíamos este amor. Nós não tínhamos ideia de que era desta maneira ser santificado por Cristo, né? Então essa união de Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, para manter-nos nesta unidade, então merece o nosso respeito, merece o nosso sacrifício, mesmo que tenha que custar alguma coisa, mas merece o nosso sacrifício, amados. O sacrifício de deixar os rudimentos desta vida, deste mundo, de tudo que tenta nos afastar de Deus, passarmos por cima de todas as retóricas que sobrevêm à nossa vida, a fim de agradarmos a Deus. Tudo
pelo seu amor, que é infinito, pela sua misericórdia, que é infinita, para quando naquele grande dia o Senhor está a nos chamar, irmãos, para irmos junto morar com Ele no céu. Amém? Quantos aguardam este dia aqui? Nós aguardamos, né? Nós encontramos aqui no hino de número 300. Nós aguardamos a tua vinda, Senhor. Nós aguardamos este dia. Mas de que maneira? Amando, perdoando, não é? Deixando aquilo que contamina, deixando aquilo que provoca algo contrário à vontade de Deus. Tudo isso, amados, precisamos entender pelas Escrituras. Verso de número 36. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos Atos 20, verso 36 e 37. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles, isso Paulo, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam. Sabe o que é isso, amados? Carinho, amor, dedicação, aquilo que aquele povo entendeu. Se nós pararmos para meditar desde o verso 17 do capítulo 20, o discurso que Paulo fez quando ele estava para se retirar dali, daquele lugar. Meus amados, queridos irmãos, a igreja fervia no seu coração, ardia no seu coração um amor forte, recebido de Deus pela vida daquele homem que estava ali pregando, ensinando, orando, e por fim ele se colocou de joelho perante todos, para que todos orassem por ele, e grande foi o choro, né? Grande foi o choro, e ali começaram a plantear, a chorar, abraçar a Paulo, agradecer a Paulo pelo tempo que ele passou com eles, pelo sacrifício dele, pela vida deles. Hoje já não se tem mais isso, irmãos. Hoje a igreja está perdendo o estímulo de ter um pastor na igreja. Hoje a igreja de Deus na terra, em muitos projetos da sua vida, é segundo as intenções. Esquece do amor, para que como um homem de Deus, que Deus levanta para estar na frente de um trabalho, na frente de uma obra, o que ele pode fazer, orar, sacrificar, dar o seu tudo, o seu melhor, sacrifica toda a sua família, passa por cima de tudo para abençoar a igreja. Você sabia que acontece isso, amados? Eu falo isso, irmão, por experiência própria, e eu sei que é assim. Quando a gente se entrega, e Deus nos entrega perante um povo, arde no nosso coração fazer aquele irmão feliz, aquela ovelha feliz, aquela ovelha que está infeliz, fazê-la feliz, aquela ovelha que está machucada, consertar aquele coração quebrado, aquele coração que está deslacerado, aquela vida que está sem rumo, sem direção. O pastor gasta seu tempo, a sua oração, tudo ele sacrifica o que pode para manter aquela ovelha em paz. E hoje não se tem mais esse estímulo pelo pastor da igreja. Não se tem. Se tem crítica. E isso não é bom.
porque a Bíblia, eu não quero entrar nesse assunto, porque foge, mas eu digo uma coisa para vocês, amados. Desde o tempo de Moisés, os que se levantaram contra aquele que Deus ungiu, separou, colocou na frente, na direção da obra, não teve outra saída senão levantar e cair. Não tiveram sucesso, né? A Bíblia fala de 250 que se rebelaram lá no tempo de Moisés. 250 se rebelaram contra Moisés, né? Fizeram uma panela, uma patota, como dizem. E o que acontece, irmãos? Não. Contra o meu ungido, não. E Deus abriu a terra e os engoliu. E depois ainda se levantou outros para murmurar. Por que aconteceu aquilo? Mas da mesma maneira foram mortos outra multidão. Sabe por quê, amados? Porque o que está registrado neste livro aqui é para que a gente aprenda. Louvado seja o nome de Jesus. É para que a gente aprenda e não entre pelo mesmo caminho, não é? Observa, amados, tem tanta coisa, se eu fosse falar nesta noite, tem tanta referência na Bíblia, se eu fosse falar nesta noite, sobre este assunto, mas todos sofreram, todos tiveram amargo fim, e não adianta se levantar contra o ungido do Senhor, aquele que Deus santificou, colocou, não importa quem. Mas se Deus colocou, irmão, foi Deus que colocou. Não adianta nenhum de nós tocar, porque é problema para nossas vidas. E como fica a comunhão da igreja? Amados, se nós aprendemos isto, nós vamos primeiro aprender a unidade com Cristo. Porque se a gente se une com Cristo, nós temos a certeza que vamos se unir com os irmãos. Mas se deixamos de lado o convívio com Cristo, a unidade com Cristo na nossa vida, nós não vamos ter sucesso, amados. Se nós deixarmos de lado, nós não vamos ter sucesso. Vai ter contenda, vai ter intriga, vai ter irmão que passa 30 dias sem falar com o irmão, chega o dia, toma a santa ceia do Senhor, intrigado, não fala com o irmão. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui nesta igreja, tem pessoas que estão passando por isso. Isso não é bom. Isso não é bom, irmãos. Nós precisamos entender. Eu posso olhar para a face dos irmãos e posso até dentro de mim rejeitar, mas eu tenho que fazer um esforço para entender que se eu amo Cristo, eu devo amar meu irmão, que talvez seja eu que esteja fazendo vista grossa e não aquela pessoa. Então precisamos entender isso. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no nome de Jesus, no capítulo 6, verso 11 de Coríntios. 1 Coríntios 6 e 11. Glória a Deus. Quem achou? E é o que alguns têm sido. Infelizmente. Mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A parte A do versículo, irmão, é o complemento do verso 10. Da última parte do verso 10. A parte A do verso 11 é o complemento da última parte do verso 10. E diz assim: e é o que alguns têm sido.
infelizmente. Né? Se olharmos no verso 10, nós vamos ver que maldizentes, roubadores, né? Nenhum desses herdarão o reino de Deus. O verso 11, o verso 10 começa dizendo: não, o quê? Não erreis. Observe a primeira frase do verso 10: não erreis. E é o que alguns têm sido, errante. Não tem tomado cuidado nessa parte. Amados, eu posso dizer uma coisa e garantir para a igreja: nós temos falhado muito nessa parte. Nós não temos sido íntegros nessa parte. Foge muito de Deus o que somos, quando nós não poderíamos ser. E precisamos mudar, irmão. Precisamos mudar hábitos. Precisamos mudar muitas coisas na nossa vida para acabar com mágoa, rancores, dissensões, divisões, barreira, intriga, fofoca. Isso tudo é malicência, irmão. E isso não agrada a Deus. O Espírito Santo foge dessas coisas. E como crente não recebemos de Deus nada. Escute, queridos, nós sempre estamos precisando de Deus e recorremos a Ele de joelhos, sim ou não? É de joelho. Pai, tem misericórdia de mim. Não é assim que fazemos? Quando nós estamos em uma dependência, corremos a Deus. Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas o inverso, né? E nós temos tido misericórdia do irmão, né? E nós temos tido misericórdia daqueles que são fraquinhos, daqueles que ainda não estão firmes, ainda não conseguiram a verdadeira santificação na verdade, ainda não colocaram a sua vida pautada no altar de Deus. Mas nós temos misericórdia dessas pessoas? Às vezes não, amados. Às vezes não. E isso tem criado problema. É o que alguns têm sido. Diz aqui logo na parte A. Mas, havendo sido lavado, quando fomos lavados, não podemos mais fazer isso? Diga amém. Mas, havendo sido santificados, não podemos mais fazer isso. Glória a Deus. Mas, havendo sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus, não podemos fazer isto. Não podemos. E a igreja precisa disso, irmão. Unir. E não é isso que tem sido, como diz aqui a parte A, né? E não é isso que tem acontecido. Não é. Esta é a verdade. Não é. Eu digo em parte, amados, culto de ensino, pelo menos 80% dos irmãos era para estar presente, né? Pelo menos 80%, pelo menos um lado desse completo era para estar cheio, lotado. Mas é o que alguém não tem sido, segundo esta palavra. Sabe por quê? Não foge isso. Aí a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Diz a Bíblia, em Hebreus 12:14,
ninguém verá o Senhor, né? Aí começa a falta desse amor. Porque quando você foge do pastor, quando você foge do compromisso de estar fazendo aquilo que ele apraz, como o nosso presbítero Roberto estava falando logo aqui, e eu estava observando bem a sua palavra, né? E as pessoas têm tido isso, têm deixado isso acontecer. E isso é prejudicial, amados. É muito prejudicial. Eu vou encerrar, mas eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Efésios 5, para a gente concluir esta parte da unidade de Cristo em nossa vida. No capítulo 5 de Efésios, verso 26 e 27. Nós entendemos aqui, se formos ler o 25, da mesma forma Deus fez. Eu falei aqui no início, né? Aqui fala no 25, os irmãos que estão com a Bíblia aberta estão vendo o lado, né, conjugal, no verso 25. E Cristo, tanto do lado conjugal quanto do lado da igreja, a união e a unidade é a mesma. Amém? A unidade é a mesma. Porque aqui diz a palavra, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E Deus quer fazer isso com a igreja, amados. Deus quer fazer isso com a sua igreja, santificar, purificando-a. Deus quer nos purificar, irmão. Quer manter uma igreja digna de aceitação, não de escândalo. Ele quer manter uma igreja que seja a mesma unidade entre Ele e o Pai. Ele quer um vínculo para que haja crescimento. Amém? Para que haja crescimento espiritual. No verso 27, para apacentar a si mesmo, o que? Igreja gloriosa. Diga amém. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus quer ver a sua igreja neste século 21. Ah, pastor, a modernidade está grande. Não é problema, irmãos. O importante é a sua vida com Deus. É a minha vida com Deus, é a nossa paz, é a nossa comunhão. É o prazer de eu poder saudar o irmão com a paz do Senhor, e aquela paz ser verdadeira, não fingida, mas a gente sentir, irmão, sentir, porque quando a gente começa a sentir que somos um em Cristo, quando a gente começa a sentir que Cristo está em nós e que a igreja está andando neste caminho, a meta do crente, pela presença do Espírito Santo na vida dele, é abençoar, é amar, é perdoar, é saber dar uma palavra, é saber ajuntar, é saber colher. Então a igreja muda. Então a igreja muda, amados. Mas nós temos que guardar isso na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus.
Este é o primeiro ponto, amados. Eu acredito que Deus poderá usar o nosso pastor ainda no livro de Hebreus. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 2. E o verso 11. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 2 e 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um por cuja causa não se envergonha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Louvado seja Deus. De um mesmo Deus, de um mesmo parecer, de um mesmo amor, de um mesmo sentimento. Quando nós restringimos essas coisas, quando nós, como cristão, deixamos essas coisas de lado, amados, a igreja, ela passa a viver uma fase diferente, não é? Ela começa a decair, ela começa a esquecer o primeiro amor, ela começa a esquecer as coisas boas, os procedimentos espirituais, e isso causa problema. Por isso nós não temos mais nos dias de hoje milagres, né? Onde estão os milagres? Onde estão os milagres, amados? Onde estão as orações que se respondem, que se pedem e são respondidas? Onde estão? Onde está o fervor? Onde está a presença do Espírito Santo na igreja? O Pentecoste, aquilo que arde dentro de mim, dentro de você, onde está? Está morrendo por falta da unidade. Porque hoje, se alguém está falando em línguas estranhas, alguém já começa do outro lado, joga pedra, é meninice, né? É isso, é aquilo outro. Começa a restringir, começa a criar certa circunstância na igreja, amados. E Deus não se agrada disso. Deus quer ver um povo santo, santificado, e que entenda que nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Somos um em Cristo Jesus. Vamos guardar isso no nosso coração. Vamos vencer essas barreiras. O último versículo no livro de Judas, o primeiro versículo, eu gostaria que a igreja lesse para a gente encerrar. Quem achou? Às vezes nós não sabemos mais nem saudar, né? Nem saudar. Irmão, a igreja está perdendo um verdadeiro sentido da unidade, de uma forma tão grande, que tem crente que pega na mão do outro para dar a paz do Senhor, parece que ele tem nojo. Desculpa a minha expressão, amados, mas é real. Parece que tem nojo de pegar na mão do irmão, sabe? É aquela paz assim, ó, a mão nem aperta a mão do irmão. Não aperta a mão do irmão, não. Eu já vi tanto isso. A paz do Senhor, meu irmão. Ah, amém. Do jeito que ele vai, ele tira assim, ó.
Eu já vi isso muito. É uma saudação fria, sem expressão, sem conteúdo. É uma saudação que você contempla que aquela pessoa não está bem. Mas tem gente assim, irmãos, que aperta a mão sua, não aperta a mão, você vai apertar a mão dele e ele não aperta a sua mão. Tem ou não tem gente assim? Tem ou não, gente? Tem. Estou cansado de ver isso, né? Eu conheço um que já chegou vontade de perguntar para ele: irmão, você está com nojo de mim? Está com vergonha? Alguma coisa assim? Por que você não aperta a mão? Por que você não permite que eu sinta que a paz que nós temos é igual? Mas tem gente que é assim, sabe? Aquela paz fingida, sai pelos dedos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Judas, verso 1, que vai ler, para a gente encerrar. Pode ler em nome de Jesus. É uma saudação, amados. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamado a santificado em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Que saudação linda, não? Sabe, irmão, às vezes a gente não vê isso para a nossa vida de hoje. Por que não? Não é? Porque nós não podemos olhar no olho do irmão e dizer: a paz do Senhor Jesus, não é? Porque nós não podemos fazer isso, amados. Deve estar faltando alguma coisa. Vamos nos colocar de pé. Deve estar faltando alguma coisa, amados. Porque eu não acredito, eu não creio que não haja no nosso coração cristão santificado. Jesus se esforçou para termos esta paz, esta alegria, este prazer de comungar com os irmãos, né? Ele nos fez desta forma, amados, né? Mas não se acha isso nos dias de hoje. Não. Sofre o púlpito da igreja por falta de relacionamento. Sofre a mocidade por falta de relacionamento. Sofre o ciclo de oração por falta de relacionamento. Os conjuntos que são levantados, só as dirigentes sabem o quanto tem sofrido. É preciso implorar, pedir. Não sei se vai chegar o tempo de pagar. Não é? Vou te pagar para você vir para o ensaio. Não sei se vai chegar esse tempo, espero que não. Mas a coisa está tão feia, irmão, né? Eu já vi pessoas que moram aqui, na cidade, pertinho da igreja, né? Que podem dar uma forcinha, né? E chegar cedo, chegar pelo menos na hora, né? Eu já vi pessoas 8 e pouca da noite, assim, bem descansada, descendo essa rampinha para vir para o ensaio. 8 e pouca da noite. Eu não vi isso. Sabe o que acontece, amados? Quando queremos a paz do Senhor, quando queremos as bênçãos de Deus, quando queremos ver as nossas respostas atendidas, nossas petições atendidas, né? Quando nós queremos ver a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a cura divina, quando nós queremos ver isso tudo, amados,
Cristo Jesus. E Deus quer fazer isso por nós, quer nos ajudar, quer nos abençoar, quer fortalecer a sua igreja, mas precisamos fortalecer, não só os joelhos cansados, como diz a palavra, mas também, amados, fortalece a tua vida espiritual com Deus, para termos sucesso no nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque a vitória é nossa, e somos separados, santificados, chamados santos, eleitos de Deus. Esta é a família escolhida. Este é o povo que Deus determinou para ser um em Cristo Jesus. Vamos ser o que a Bíblia manda, amados. Vamos viver esta vida espiritual. Vamos abraçar os nossos irmãos. Vamos sentir comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome de Cristo. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, esta unidade se multiplique, se renove. Começa por mim, Deus. Me ajude. Ajuda esta igreja, os irmãos. Que haja paz entre nós. Esta santificação, Senhor. Porque sem a qual ninguém verá o Deus. O céu, a glória, o que está prometido para nós. Nos ajuda, Senhor, a ser um vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nós só temos a agradecer a Deus e que Deus possa continuar abençoando ao nosso pastor Vitor. Queremos aqui agradecer a presença de todos os irmãos